Shalom, shalom, meus irmãos, a paz perfeita de Cristo sobre sua vida, sobre sua casa, nesse domingo maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical, estudando sobre o final dos tempos e segunda vinda de Jesus. E eu queria começar esta aula de hoje, ou esta sétima sessão, fazendo uma rápida recapitulação do que nós estivemos compartilhando na semana passada. Realmente foi uma lição muito forte, porque falava sobre a tribulação. Eu não sei se a de hoje é mais forte do que a da semana passada, mas como vamos falar sobre o dia da vingança do Senhor nosso Deus, então é uma lição bem desafiadora, e eu tenho certeza que de alguma maneira isso deve trazer temor no seu coração, diante do que virá, diante do que o Senhor vai fazer, porque o Apocalipse, na verdade, é uma revelação daquilo que Jesus é e da sua capacidade de realizar o que Ele, consequentemente, vai realizar em toda a terra por ocasião do final dos tempos. Então, nesta manhã eu queria iniciar falando um pouco, fazendo uma recapitulação do que nós estivemos falando na semana passada, até porque vamos dar uma continuidade. Nós terminamos a nossa lição, a nossa última lição, nossa última sessão, a sexta sessão, a semana passada, falando sobre quais os grandes propósitos da grande tribulação e o que ela produzirá. Então nós estivemos abordando que ela provocará um amadurecimento da igreja. Nós falamos sobre a importância de uma pressão, a importância de uma prova, que muitas vezes olhamos como sendo algo, às vezes pensamos que é alguma coisa do diabo, mas muitas vezes as provas elas são de fato um mecanismo do Senhor, é uma forma, é um elemento importante na vida cristã, porque constrói coisas novas dentro de nós. Então a grande tribulação, que falamos na semana passada, ela produzirá em primeiro lugar um refinamento da igreja, um amadurecimento da igreja, porque o propósito é que se cumpra Efésios capítulo 5, quando diz que o Senhor prepara a sua igreja para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, e essa igreja não está pronta ainda, e ela será gloriosa quando o Senhor voltar nas nuvens com poder e grande glória. Então, o primeiro propósito da grande tribulação e o que ela produzirá é um refinamento, um amadurecimento da igreja. Isso vimos na semana passada. Também vimos que uma grande colheita de almas será percebida durante este período, ao mesmo tempo que estará acontecendo juízos na terra, mas também a igreja estará vivendo o seu tempo mais poderoso, mais glorioso, sinais extraordinários estarão acontecendo, as duas testemunhas, que alguns acreditam que sejam Moisés e Elias, estarão em plena atividade, e haverá milagres, haverão situações extremas como jamais aconteceu na história da igreja. Então será um período onde muitas pessoas vão se converter a Cristo, porque a igreja começa com 120 pessoas em Atos capítulo 1, e ela terminará, como diz Apocalipse capítulo 7, depois se podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro com vestes brancas, segurando palmas. Era uma grande multidão que ninguém podia contar. A descrição de Apocalipse capítulo 7, verso 9, 10, 14, 16, 17, menciona justamente esta dimensão. Estas duas coisas, ou esses dois propósitos, estivemos mencionando a semana passada. E nessa semana eu quero dar continuidade falando sobre dos dois outros propósitos. O primeiro é: a tribulação, ela trará a vingança do Senhor nosso Deus. Isso é muito importante, o tema desta lição de hoje, desta sessão de hoje, porque, como falamos, a tribulação, ela começa, ou a grande tribulação, ela começa no capítulo 6 de Apocalipse, vai até o capítulo de número 18, e a tribulação, ela trará consigo, neste período, a manifestação da vingança do Senhor nosso Deus. A gente vai encontrar, na verdade, essa expressão na Bíblia, pelo menos 86 vezes falando sobre o dia do Senhor,
85 vezes dessas vão estar mencionando que esse dia será terrível. E apenas uma menção na Bíblia, em Atos capítulo 2, menciona então que este dia será glorioso. Então, uma grande pergunta que talvez fazemos hoje é: será terrível ou será glorioso? E a resposta é que será as duas coisas. Ele será terrível para os ímpios, para os que estiverem perdidos, para os adoradores da besta. Será terrível para a besta, para o falso profeta, para o anticristo. Mas para aqueles que amam ao Senhor serão dias gloriosos. Porque a igreja tem um papel extremamente importante neste processo da liberação dos 21 juízos de Deus, de acordo com Apocalipse 4, capítulo 5, como nós mencionamos lá na segunda sessão, me parece, ou terceira sessão, quando falávamos sobre a atividade da intercessão e da adoração, como a igreja tem um papel extremamente importante na liberação de todos estes atos de justiça de Deus. Quando a gente fala de vingança, quando a Bíblia fala de vingança, devemos pensar como ato de justiça de Deus, como ação justa de Deus para trazer equilíbrio, para julgar todas as ações pecaminosas, tanto do falso profeta, como da besta anticristo e dos adoradores da besta, como também para trazer então o tempo de manifestação glorioso sobre a sua igreja. Agora, em que base nós podemos pensar isso? O primeiro texto que eu queria chamar a sua atenção, e queria levar você até ele, é o texto de Isaías no capítulo 61. Abra sua Bíblia, você que está nos acompanhando nesse momento. Isaías 61, esse é um texto que se cumpre no início do ministério de Jesus. Mas 620 anos antes, perceba o que é que a profecia dizia a respeito do Messias. O texto diz assim, Isaías 61, verso 1: o Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados cavalos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então perceba, Isaías 61, versículo 1 ao versículo 4, traz a menção de todas estas promessas que Deus fará com relação a Israel. 620 anos depois de Isaías ter proferido estas palavras, o texto diz que Jesus entra em Nazaré, vai para Lucas agora, capítulo 4, que é um texto correspondente. Lucas capítulo 4, verso 15 ao verso 21, diz algo muito interessante. Porque ele diz assim: ele foi a Nazaré, falando de Jesus, onde havia sido criado, e no dia do sábado ele entrou na sinagoga como era o seu costume. Lembre-se que Nazaré foi a cidade em que Jesus cresceu. Depois que ele volta do Egito, a Bíblia manda que José e Maria vão habitar em Nazaré, porque a profecia dizia que ele seria chamado Nazareno. E levantou-se para ler na sua própria terra. E você sabe que um profeta nem sempre era aceito em sua própria terra. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E Jesus, o texto diz, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Olha lá o que diz a profecia que acabamos de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele enviou-me para proclamar libertação aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Perceba que anteriormente eu li o capítulo de Isaías 61, do versículo 1 até o versículo 4.
Só que Jesus aqui menciona apenas o versículo 1 e o versículo 2. Jesus deixa para depois o versículo 3 e o versículo 4. Jesus conclui a leitura do livro de Isaías em seus dias, dizendo que ele veio proclamar todas essas coisas, mas ele termina dizendo, o ano aceitável do Senhor. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? É que Jesus ele não fala do dia da vingança. Jesus fala do ano da proclamação, que era o ano da libertação, era o ano da redenção, era o ano do jubileu, 50 anos, era comemorado o tempo do perdão, era o tempo onde as terras voltavam para seus proprietários original, onde os escravos eram libertos. Então, 50 anos era o ano do jubileu, e Jesus veio proclamar o ano do jubileu, que era o ano aceitável do Senhor, e Jesus para nisso aí. A Bíblia diz, então ele fechou o livro, Jesus não continuou a leitura, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Percebam que Jesus, ele cumpriu parte desta profecia, não foi a profecia completa, foi apenas parte desta profecia. Ele veio para libertar os pobres, para curar os oprimidos. O texto é claro quando ele vem para recuperar a vista aos cegos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, mas não fala do dia da vingança. Por que que Jesus não fala do dia da vingança? Porque aquela primeira vinda dele, ele não estava vindo nas nuvens com poder e grande glória. Jesus veio de acordo com a profecia descrita nos outros profetas, de que ele iria nascer, como o próprio Isaías capítulo 6, verso 9 diz, que o menino nos nasceu, o filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. Ele menciona um menino, ou seja, o primeiro nascimento de Jesus, traz o cumprimento da primeira parte dessa profecia de Isaías, e a segunda parte, ele só vai cumprir quando ele voltar com poder e grande glória. E a parte então seguinte, versículo 3, versículo aqui especificamente, a partir do versículo 2, aí ele começa então a mencionar, e o dia da vingança do Senhor nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, para dar os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados, veja que ele joga para o futuro, carvalhos de justiça, plantios do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eu não sei se deixei claro, mas quero repetir. Jesus, na sua primeira vinda, ele apenas cumpriu a parte do texto da profecia de Isaías, onde está escrito o ano aceitável do Senhor. E a partir da segunda parte, no versículo seguinte, a gente vai perceber então que o Senhor fala sobre o dia da vingança. Isso é muito interessante porque a gente vai encontrar muitas vezes na Bíblia a menção de que Deus é quem vai fazer justiça. Você sabe aquele momento que você está vivendo algo, que você está sendo injustiçado por algo? Quando alguém está te oprimindo, quando você está vivendo uma situação extremamente difícil. E acho interessante que há dois textos muito interessantes e importantes na Bíblia. O primeiro é 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 6 a 8, que diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Veja, alguém que provoca tribulação em você, a Bíblia está dizendo que Deus vê essas coisas, e Ele está dizendo que é justo diante de Deus produzir tribulação sobre a vida daqueles que causam tribulação aos filhos de Deus. Isso é tão lindo, irmãos. E Ele diz, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá
os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando de um dia onde o Senhor vai retribuir tribulação para com aqueles que tornaram a nossa vida atribulada. Um outro texto é Romanos capítulo 12, verso 19, onde diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Acho fantástico isso, irmão. Sabe por quê? Porque a gente, você, eu e você, nós não estamos sozinhos. Ninguém pense que vai brincar com a menina dos olhos de Deus, que somos cada um de nós, filhos seus, e estas coisas ficarão impunes. Não tenha dúvida. Toda impunidade aparente no mundo, quando se diz que não tem justiça na terra, saiba que Deus fará justiça sobre todas as coisas. Então, quando a expressão da Bíblia fala sobre o dia da vingança, você deve sempre pensar como o dia da justiça de Deus. Deus fará justiça a cada uma das suas causas. Aqueles que causam tribulação a você, se não mudam, se não transformam, se não são transformados, a Bíblia diz: aquilo que você semeia, você também colhe. E muitas pessoas vão colher até mesmo aqui, de fato, durante o seu tempo na terra. Então, eu queria, antes de seguir adiante, dizer a você: aprenda a entender que todas as coisas cooperam para o bem. Que mesmo uma tribulação que alguém está produzindo sobre você, aquilo está produzindo paciência em seu coração, está refinando o seu espírito, está te fazendo amadurecer para aquelas experiências. É mais ou menos aquilo que 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, que nós podemos consolar outros com a mesma consolação com que nós temos sido consolados. Então a tua tribulação, de repente, serve de consolo para a vida de outras pessoas. É assim que na verdade Deus funciona, é assim como Ele evidentemente se move no reino espiritual. Agora, a gente vai encontrar, eu falei, 86 vezes na Bíblia a referência sobre o dia do Senhor. 85 delas, volto a repetir, tem a ver com o dia do Senhor, como sendo um dia da vingança, o dia da justiça de Deus. E apenas um dia, e apenas uma menção, que é Atos capítulo 2, menciona então que este dia será glorioso. Então ele será um dia da vingança e ira para alguns, mas será um dia glorioso, consequentemente, para outros. E eu queria mencionar alguns textos aqui, porque quando eu estava fazendo um estudo sobre isso, eu fiquei assim, confesso a vocês que eu fui pesquisar no Google todas os textos que mencionavam sobre o dia da vingança. Eu li quase todos estes textos, e eu confesso que eu fiquei abismado. Eu apenas separei alguns para vocês aqui, porque se fôssemos ler todos os textos, são 86 textos, né? Nós ficaríamos apenas lendo aqui, mas eu separei alguns textos que eu entendo que são textos assim, confirmatórios a partir dos outros textos também. Então perceba, Isaías capítulo 2, verso 12 diz assim: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Outra coisa importante, antes de dar continuidade na leitura desses textos: o dia do Senhor, eu já falei aqui em aulas passadas, mas volto a repetir. O dia do Senhor não é necessariamente um dia de 24 horas. O dia do Senhor serão os 3 anos e meio de tribulação que mencionamos domingo passado, que dá início em Apocalipse capítulo 6. Então o dia do Senhor, ele começa em Apocalipse capítulo 6, porque é o dia da vingança, é o dia que o Senhor fará justiça, é o dia da liberação dos 21 juízos de Deus, que vai até o capítulo 18. Entendeu isso aí? Então perceba que ele diz que esse dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo. Então, o período da grande tribulação, o Senhor virá e Ele vingará os pecados dos homens, as atitudes erradas dos homens, as tribulações provocadas até mesmo contra os filhos de Deus. Isso é para mim fantástico. O texto de Isaías capítulo 13, verso 9 a 11 já diz assim: eis que vem o dia do Senhor, horrendo
com furor e ira ardente, para pôr a terra em assombro e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Uau, que texto forte. O Senhor está dizendo e está prometendo, esta é uma promessa de Deus, de que o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, o dia da manifestação da justiça de Deus sobre a terra, será um dia onde a arrogância dos atrevidos será abatida, e o espírito dos tiranos também será cessado. Então, veja que coisa absolutamente tremenda. Ninguém pode querer ser, na verdade, o que não é, ou querer se exaltar acima de outras pessoas. Eu tenho percebido, na verdade, quanta soberba, quanto orgulho às vezes existe no coração de pessoas, e como nós precisamos, na verdade, nos deixar humilhar diante do Senhor, nos submetermos ao Senhor, porque a própria palavra de Deus diz que submetei-vos diante da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo nos exaltará, porque Ele abate a soberba dos orgulhosos, mas Ele exalta os humildes. Mas parece que a vida cristã de algumas pessoas tem sido na vida cristã tem sido esquecido estes textos, estes valores tão extremamente importantes dentro do contexto da vida e do caráter cristão. Então, veja o que diz mais agora Isaías capítulo 24, verso 21 e o verso 22. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os seus reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos. Agora a profecia de Isaías 27:1, perceba que Isaías é o profeta que mais fala sobre o dia do Senhor. Agora ele diz: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar, a besta que vai surgir do mar. Então, perceba que esta descrição do dia do Senhor é aquilo que Apocalipse vem descrevendo, aquilo que o Senhor fala do capítulo 6 até o capítulo 8, capítulo 18, que é uma descrição do dia do Senhor. A grande tribulação tem a ver com o dia da vingança, todos os juízos de Deus sendo liberados. E quais são os 21 juízos de Deus? Volto a repetir, são, em primeiro lugar, os 7 selos, que dá início às 7 trombetas, e que por sua vez libera as 7 taças da ira de Deus. São 21 juízos, e durante este período dos 21 juízos de Deus, eu falava semana passada, que uma terça parte da terra dos homens vai morrer, a agricultura será afetada, os peixes no mar serão afetados, haverá provavelmente escassez de alimento em função disso, haverá perseguição, porque o diabo não ficará satisfeito em ver que Deus está lançando sobre ele e sobre sua trindade maligna os juízos. Eles vão se revoltar contra Israel, se revoltarão contra a igreja. Então serão tempos difíceis, mas nunca esqueça, volto a dizer, não se alarme, porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos guardar e para nos livrar dos momentos da adversidade, pois a profecia de Apocalipse, capítulo 3, ele nos diz que Ele nos livrará no dia da tentação, na hora da provação, o Senhor nos livrará. Mas o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, ele é descrito como um dia de vingança do Senhor. Sofonias capítulo 1, verso 14 a 18 diz: o grande dia do Senhor está perto,
e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, é um dia de angústia, dia de ansiedade, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Eu fico assim, alarmado ao ler esses textos, porque são profecias que foram declaradas 600, 500 anos antes de Jesus, e são profecias muito precisas, que podem até ter tido seu caráter de cumprimento no passado, por alguma circunstância, mas que de fato elas apontavam para o futuro, porque essa expressão dia do Senhor, o grande dia do Senhor, descreve este período da grande tribulação, mas também descreve o dia que o Senhor volta, especificamente no capítulo 19, quando Ele fará justiça e Ele vingará, na verdade, todas as tribulações. Lembre-se que eu li no capítulo de número 5 de Apocalipse que Jesus, Ele era o único digno de abrir o selo, lembra do livro? E o texto descreve lá como sendo aquele que era um cordeiro que parecia estar morto, mas que estava vivo, o leão da tribo de Judá. Ou seja, Jesus jamais deixará de ser o cordeiro, mas Ele vai voltar como leão. E Ele voltará como leão, e a Bíblia diz como leão, não é um leão, como leão. E capítulo 19 descreve Jesus descendo nas nuvens num cavalo branco, não confundam com o capítulo 6, que é o anticristo se revelando. O capítulo 19, Jesus desce com poder e grande glória, sentado no cavalo branco, e a Bíblia diz com a espada na mão, e trazendo vingança do Senhor nosso Deus, trazendo justiça do Senhor nosso Deus, contra todo o pecado, contra toda iniquidade na terra. Então esses textos, eles são uma confirmação, eles ratificam tudo aquilo que Daniel, que Zacarias e que Apocalipse falaram, e estas profecias, elas somatizam toda a ideia a respeito do fim dos tempos, dos acontecimentos antes da segunda vinda ou na própria vinda do Senhor Jesus. Joel capítulo 2 agora, verso 1 ao verso 2 diz: Tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então perceba que Joel aqui menciona o dia do Senhor como sendo o dia que jamais houve antes e que jamais haverá depois. Então nunca na história isso não pode ter sido cumprido lá no passado, porque nunca houve na história um tempo em que foi terrível a ponto de não haver nenhum depois. Então nós estamos falando aqui dos acontecimentos que prevêem o tempo da tribulação e o dia, evidentemente, da vinda de Cristo Jesus. A última profecia do Velho Testamento, e claro que teriam dezenas de outros textos, mas eu quero mencionar apenas essa última, depois entrar no Novo Testamento, a gente vai encontrar em Malaquias capítulo 4, verso de 1 a 12, onde o Senhor diz assim: porque eis que aquele dia vem ardente como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, aleluia, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis,
como os bezerros do cevadouro. Então perceba que, ao mesmo tempo que Deus fala sobre juízo, no dia do Senhor, Ele fala sobre proteção para aqueles que temem ao nome do Senhor. Ele fala, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ele virá como o sol da justiça e estabelecerá, na verdade, o seu governo na terra. É assim que nós, consequentemente, cremos com relação a todos estes fatos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai se deparar com alguns textos que nos dão luz a respeito de todas essas profecias que nós estivemos mencionando, algumas delas aqui. Mateus capítulo 7, 22, 23, no Sermão da Montanha, no final do sermão, Jesus diz assim: muitos dirão naquele dia. Perceba que sempre quando ele está falando naquele dia, o dia do Senhor, o dia da vingança, ou o dia glorioso, tem a ver com Apocalipse 6, 18, e tem a ver também com o dia que ele vai voltar. Tem a ver com o período, mas tem a ver com o dia também em que ele voltará. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está em Mateus capítulo 7, 22 a 23. Então perceba que o Senhor não comunga com quem pratica a iniquidade, com quem, ainda que fala no seu nome, ainda que possa fazer milagres, mas são pessoas que comungam com a iniquidade. E eu sei que alguns podem perguntar, mas como que pode acontecer isso? Alguém fazer milagres, alguém expulsar demônios, e essa pessoa não ser salva, ser afastada de Deus no final dos tempos? É porque tudo tem a ver com o coração. O Senhor vê o coração. Mas a gente pode perguntar, mas por que essas pessoas fazem milagres então? Como que elas conseguem fazer milagres se elas não têm um coração em Deus? Eu aprendi uma coisa muito importante com Valnice Milhomes no passado, nunca esqueço. É que ela diz o seguinte, que a semente transcende o semeador. A semente é mais importante do que o semeador. Paulo até menciona isso lá em Filipenses capítulo 1, que tinha gente que pregava o evangelho por inveja, outros pregavam por divisão, outros pregavam por competição. Aí ele disse, não importa como o evangelho seja pregado, mas que seja pregado, porque a semente transcende o semeador. Agora, o semeador, ainda que semeie, que ganhe pessoas, ainda que semeie e produza milagres, expulse demônios, ainda que faça sinais e maravilhas, o que determina a sua salvação não é as suas ações, mas é a sua vida. É o que está dentro do coração. Não é a manifestação dos dons, mas é o seu amor por aquilo que ele fazia. Ele fazia para a sua glória. Ele não fazia para a glória de Deus. Então, perceba que isso é muito interessante, porque o Senhor diz assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é um alerta para cada um de nós, porque aquilo que nós fazemos para Deus, no exercício do ministério, porque os dons são dele, o ministério é dele, nós pertencemos a ele, nós somos a igreja, mas nós pertencemos acima de tudo a ele, nós somos escravos da sua vontade. Isso significa dizer que todas as nossas motivações precisam ser em Deus, e tem que ser para Deus em tudo aquilo que nós consequentemente fazemos. Romanos capítulo 2, verso 16, Paulo diz assim, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então perceba que Paulo está apontando para aquele dia do juízo, aquele dia do Senhor, quando os segredos dos homens serão todos julgados. Eu costumo dizer que nós não apenas seremos julgados diante do Senhor para recebimento de galardão, não apenas por aquilo que nós fizemos, mas também pelas coisas que deixamos de fazer. Há coisas que Deus espera que eu e você façamos, há ministérios que Deus entregou a cada um de nós,
e nós poderemos estar negligenciando aquilo que Ele nos entregou. E a Bíblia diz: tudo que vier à vossa mão para fazer, faça da melhor maneira possível, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Então há um ministério que Deus entregou a você. Por favor, não seja negligente com relação àquilo que Deus entregou a você. Eu quero aproveitar para exortar você, para que você seja eficiente, faça da melhor maneira possível, seja na adoração, seja no ministério diaconal, seja na liderança pastoral, seja nos dons do socorro, aqueles que estão por trás dos bastidores que muitas vezes não são vistos, como o som, por exemplo, e tantos outros ministérios que não são muito visíveis, mas faça da melhor maneira possível, porque você deve fazê-lo como para agradar a Deus e não para agradar aos homens, porque um dia, Deus há de julgar todas as coisas, os segredos dos homens, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 6, verso 15, então encerra estes textos que eu gostaria de falar com vocês. Apocalipse 6, 15 a 17, porque é o texto de Apocalipse que ratifica o início da manifestação do dia do Senhor. E o texto diz assim: e os reis da terra, e os grandes e os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo o servo e todo livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Veja, isso é muito lindo, porque isso não aconteceu ainda. Este é algo que vai acontecer no início da grande tribulação, quando os selos começarem a ser liberados sobre a terra. A Bíblia está falando sobre os ricos, sobre os tribunos, está falando sobre os poderosos, está falando sobre os servos, mas fala também sobre os livres, que vão querer se esconder da ira do Senhor, vão pedir para morrer, e a morte vai fugir deles. É interessante, porque o Senhor veio para vingar, porque é o dia da vingança. O texto diz assim: o dia da ira do Cordeiro. Você já pensou nisso, irmão? Você pode pensar em Jesus irado? Você lembra quando Jesus entrou lá no templo, e que as pessoas estavam vendendo, os cambistas estavam negociando, fazendo troca de moeda e vendendo animais para o sacrifício, e isto era abençoado pelos próprios sacerdotes. Infelizmente, isto através da história a gente vai perceber como os sacerdotes muitas vezes se distanciam de Deus e fazem da casa de Deus negócio, e nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. E como Jesus, na verdade, naquele momento, Jesus se irou por causa da casa de Deus, e ele espalhou as moedas dos cambistas, derrubou, soltou os animais, e Jesus pegou um chicote, começou a chicotear aquele ambiente. Jesus se revoltou porque ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. E me parece que dos 3 anos e meio do ministério de Jesus, é a única ocasião em que se percebe, na verdade, Jesus manifestando um tipo de atitude que aparentemente parecia não se esperar dele. Mas a verdade é que o texto aqui em Apocalipse diz que este mesmo Jesus, Cordeiro, ele está falando aqui sobre a ira do Cordeiro. Vai chegar o dia que Jesus vai voltar. E antes mesmo de sua volta, começará o dia do grande, o dia glorioso, o dia do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. E ele vai julgar todas as coisas. Não tenha dúvida, nada ficará impune. A sociedade, ela clama por justiça, mas saiba que nada ficará impune. Deus vê todas as coisas dos céus. Ele continua governando, Ele é absoluto, Ele é Senhor da terra, Ele tem controle de tudo, Ele tem controle sobre o poder político, Ele tem controle absoluto sobre a geopolítica no mundo. Não tenha dúvida, Ele está no governo de tudo, tudo está sendo planejado por um propósito absoluto de Deus, porque Ele conhece por antecipação todas as coisas, e Ele sabe onde tudo vai terminar. Aleluia, Deus já sabe o capítulo final. O nosso Pai já sabe o capítulo final, e Apocalipse é para nós um spoiler do que Deus vai fazer.
Ele nos permite conhecer o que vai acontecer. Ou seja, Apocalipse é um livro que revela a vingança do Senhor, mas é um livro que revela a sua graça. Porque o que é graça? Graça é quando Deus antecipadamente nos dá a oportunidade de nos arrependermos do que virá. Foi assim lá nas 10 pragas, cada praga era anunciada antes para Faraó, para que ele se arrependesse. Como ele não se arrependia, a praga chegava. Assim também vai acontecer nos dias da grande tribulação, quando o dia da vingança do Senhor nosso Deus começar a se revelar a partir do capítulo 6 de Apocalipse, e que o Senhor vingar todos os pecados e todos os enganos dos homens. Então, esse texto aqui, de Apocalipse 6, ele é, mais uma vez, uma ratificação, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir. É uma confirmação de todas as profecias, todos os textos do Velho Testamento que mencionam este grande e terrível dia do Senhor. Eu estava dizendo que apenas um texto na Bíblia menciona que este dia será glorioso e não terrível, que é o capítulo, e eu encerro com ele, Atos 2, 20 e 21, que diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso é, um parênteses aqui, isso é uma descrição que eu li em alguns textos de Isaías, não sei se você lembra. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Perceba, é o único texto da Bíblia que diz que o dia do Senhor vai ser glorioso. Por que vai ser glorioso também? Porque para nós os que esperamos em esperança, o dia do Senhor, aquele dia que Jesus descer nas nuvens com poder e grande glória, será o dia em que Ele confirmará, na verdade, a nossa aliança, onde nós seremos reunidos com Ele e estaremos para sempre com o Senhor. E durante mesmo a tribulação, será o tempo de manifestação de glória da igreja. A igreja vai se manifestar num nível de graça e de sobrenaturalidade. O avivamento estará em plena ação. E se fala sobre um avivamento começando no Brasil, mas um avivamento que vai se estender sobre todas as nações da terra. E mesmo diante de todas as pressões que possamos estar vivendo naquele tempo, a nossa vida vai estar alegrada diante do Senhor. E em alguns casos, provavelmente alguns serão perseguidos e serão até mortos por causa disso. Só que a grande diferença é que quando isso chegar, quando esses dias chegar, irmãos, tenham certeza que todo medo, todo temor terá sido arrancado de nosso coração, e que o nosso amor por Jesus vai crescer tanto durante esse período que nós vamos até, quem sabe, voluntariamente desejar entregar a vida por Ele, assim como Ele se entregou voluntariamente por cada um de nós. Então, essa descrição do dia do Senhor é nada mais que nada menos a manifestação do que vai acontecer durante o período da grande tribulação, que como nós estudamos a semana passada. Então, estes são, irmãos, isto tem a ver justamente com aquilo que nós começamos a falar aqui desde o início. Isso tem a ver justamente com o propósito. Qual é o propósito? Qual o propósito da grande tribulação e o que é que a grande tribulação vai produzir? Então, ela tem um propósito. Nós falamos sobre estas coisas, falamos sobre o refinamento da igreja, falamos sobre uma grande colheita de almas, falamos agora sobre o dia da vingança do Senhor nosso Deus. E, em último lugar, e por fim, o propósito da grande comissão é purificar e limpar a terra antes do estabelecimento do reino milenar. Então, capítulo 6 a capítulo 18 de Apocalipse deve ser visto por nós como sendo um período para o Senhor purificar a terra, para o Senhor limpar a terra, estabelecendo ou preparando o ambiente da terra para que venha o Messias e chegue o estabelecimento do milênio, do reino milenar do Senhor Jesus sobre toda a terra. Veja o que diz Zacarias capítulo 13, verso 1 e o verso 2, que é uma ratificação dessa afirmação. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém,
para purificá-los do pecado da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tantos os profetas como os espíritos imundos. Veja que o Senhor vai fazer uma limpeza na terra. A profecia de Isaías 24:1 diz: vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará a sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e para quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, e o mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos, quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Acredita-se que 50% da população da terra durante o período da tribulação provavelmente enfrentarão a morte. Isso é um dado muito forte, muito grande, não é verdade? Por fim, o capítulo 18 estabelece o fim da grande tribulação, que será marcado consequentemente com o arrebatamento, e a segunda vinda de Cristo, que são uma única coisa que a gente não pode, evidentemente, separar. Eu queria, nesta ocasião, irmãos, nesta aula, desta sessão tão importante que nós estamos estudando sobre, semana passada, a tribulação, e agora sobre o que essa tribulação produzirá, e entre outras coisas, ela produzirá o dia da vingança do Senhor nosso Deus, deixar para nós uma grande lição, um grande ensino, de que nada ficará impune. Tenha certeza disso. Nada ficará impune, que Deus tem o controle de todas as coisas, de que Ele é Senhor absoluto de nossas vidas, de que Ele tem o controle de tudo e que nada foge do seu controle. Ele é o Senhor da terra. Ele é o Senhor do universo, Ele criou todas as coisas e Ele continua governando todas as coisas. A história está debaixo do seu poder e do seu governo. Que nesta manhã, neste final desta sessão nessa sétima aula, que nós possamos ter essa absoluta convicção. E eu queria orar por você, para que você não temesse o que virá, e nem temesse as circunstâncias mais difíceis que você possa estar vivendo, talvez nesta manhã. Porque o Senhor é por nós. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E Ele diz, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, eu quero orar agradecido pela revelação da sua palavra, porque nesta manhã mais uma vez podemos estudar a sua palavra e compreender tudo aquilo que o Senhor está fazendo e tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer ao redor do mundo. Pai, eu quero orar por cada um dos meus irmãos, que o mesmo nível de confiança que o Senhor tem depositado em meu coração em Ti, faça cada um dos meus irmãos também confiar em Ti, nas suas promessas de segurança, nas suas promessas de proteção, mesmo em meio ao caos que o mundo e que o universo vai viver, como jamais foi visto em toda a face da terra, mas em meio a toda essa tribulação, ó Deus, saibamos que estaremos guardados pelo Senhor, que o Senhor tem propósito com a nossa vida, que nós seremos muitas vezes livrados, protegidos,
seremos capacitados para vencer as adversidades que virão, seremos instruídos, Senhor, de como vencer cada uma dessas circunstâncias. Então eu oro para que o Senhor nos traga, acima de tudo, nesta manhã, a segurança de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu te dou graças por isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até próximo domingo com a nossa 8ª sessão, nossa 8ª aula, falando também um pouco mais sobre esse tema tão empolgante. Shalom, shalom.